Olá, queridos. Eu sou a Maria Salomão. Vamos dar início ao nosso momento Perguntas e Respostas. O Perguntas e Respostas, ele acontece de segunda e quintas-feiras, às 21 horas. E também está lá na nossa página do Facebook, Família Espiritual. Centro Virtual Família Espiritual. Nossa primeira pergunta de hoje. Existem espíritos em forma de animal? Bem, como que nós podemos responder isso? Existem espíritos, sim, que se apresentam para nós em forma de animais. Não que a forma deles seja essa. Todos nós temos essa forma criada por Deus, esse perispírito, enquanto nós, homem e mulher, temos essa forma. No entanto, quando o espírito ele está no mundo espiritual e acaba sofrendo certas influências, ele pode passar por um processo que se chama licantrópico, um processo de licantropia. O que é isso? É quando outros espíritos que sabem manipular aí as energias acabam por transformar o espírito daquele outro companheiro submisso a ele em forma de um animal. Mas não que ele vai ficar assim para sempre. Logo, quando ele tiver merecimento, ele é resgatado pelos bons espíritos para que ele então retorne à sua forma de origem. Mas sim, aí acontece deles aparecerem para nós nessa forma. E é o que muitas pessoas acabam se assustando. Bom, não é para menos, né? Questão número 2. Por que os espíritos conseguem assustar crianças, sendo que elas não fizeram nada? As crianças não são protegidas pelos mentores espirituais? As crianças, sim, são protegidas pelos mentores espirituais, assim como todos nós somos protegidos. Só que antes de ser uma criança, ela é um espírito que passou por N reencarnações. E imagina se aparecer ali para alguma criança um espírito em forma de um animal. É claro que ela vai se assustar. É lógico, não significa que ela não está protegida por Deus. Está. Só que nós passamos por esses processos que a gente acaba, principalmente se for uma criança que tem mediunidade. Na primeira infância, a criança vê muito espírito mesmo, até os 7 anos de idade. Algumas delas relatam. Mas se for uma criança que vai continuar tendo uma mediunidade, ela vai acabar vendo os espíritos e dependendo de como eles se apresentam, se assustar. E o que é preciso fazer? É preciso que nós tenhamos o hábito em casa de fazer o evangelho. Para quê? Para harmonizar o nosso lar, para proteger as nossas crianças, para nos proteger e para que assim então seja o nosso lar um local onde quem frequenta são os espíritos mais evoluídos. Questão número 3. É correto eu ficar em casa em um casamento abusivo? De forma nenhuma. Uma relação abusiva, seja um casamento, seja uma amizade, seja o que for, mas a pergunta aqui é o casamento? Não, não é correto. Não é correto. Hoje nós temos as leis protetivas aí que protegem a mulher, porque eu imagino que quem fez essa pergunta seja uma mulher. Então, não é correto ficar. Nós mulheres precisamos dar o valor a si mesmas, precisamos nos recorrer da lei para nos proteger e, acima de tudo, antes que aconteçam essas relações abusivas, já desde o início ser uma mulher independente, que busca aí o seu trabalho, busca os seus estudos, e procurar ser independente, para que, se for necessário no momento sair disso, possa sair um pouco melhor e não tão com tantas feridas, né? Mas a doutrina espírita não fala que nós devemos ficar numa relação abusiva, vamos dizer assim, só para porque nós temos resgates do passado nesse sentido. Nesse sentido, não. A partir do momento em que nós estamos em uma relação e essa relação está nos ferindo, está ferindo a nossa alma, está invadindo a nossa privacidade, nós temos o dever de sair dela. Questão número 4. Por que as mulheres são as que mais sofrem nesse mundo, mesmo com leis protetivas? Ser mulher é uma missão muito grande. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala para nós que as mulheres
elas evoluem muito mais do que os homens quando o espírito está como mulher, porque o espírito não tem sexo. Ora vem mulher, ora vem homem. Só que como nós temos uma sociedade atrasada, ainda princípios machistas, e a mulher ela é obrigada a se auto-superar e às vezes a calar também, isso faz com que muitas das vezes ela se torne um espírito mais amadurecido. Mas ser mulher é uma missão muito grande, é uma prova muito grande e nós precisamos mudar essa ideia. A mulher não tem que sofrer mais que o homem, de forma nenhuma. Nós precisamos nos unir e mudar essa história. E isso a gente faz educando os filhos desde cedo, principalmente os homens, mostrando para eles o valor da mulher, que somos iguais e espiritualmente somos todos iguais. Então a gente precisa terminar com esse critério aí e com essa ideologia. Questão número 5. Deus sempre olha para os pecadores, mas continuar pecando não é o correto, né? Deus sempre olha por todos nós, mesmo os pecadores, mesmo aqueles que erram, mesmo em qualquer circunstância, Jesus e Deus está conosco, e a espiritualidade. No entanto, a gente tem que também aprender que, embora Deus está conosco, não significa que Ele vai passar a mão na nossa cabeça. Não significa que Ele vai estar de acordo com os nossos erros. Ele está conosco, mostrando que um pai caminha ao lado do filho. No entanto, tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então é importante que a gente não plante mais erro, né? Que a gente aprenda e pare de errar aos poucos. Questão número 6. Nós podemos tocar os espíritos? Podemos tocar os espíritos, ou em desdobramento, em sonho, ou também se esses espíritos, por acaso, houver uma materialização, o que é difícil nesse período de hoje. Se o espírito se materializar, a gente consegue tocar, senão a gente vai conseguir tocá-lo somente em estágio de desdobramento ou de sonho, ou seja, fora do nosso corpo. Questão número 7. Tinha um espírito na minha casa. Ele falava e eu não conseguia escutar. Por quê? Geralmente as nossas casas são frequentadas mesmo pelos espíritos, de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com aquilo que a gente age. E às vezes a gente não consegue ouvi-los, né? Às vezes a gente consegue apenas senti-los. Então o que precisa fazer nessa hora? Fazer uma oração, conversar com ele em pensamento, pedir para que ele se encaminhe ao mundo espiritual, pedir aí aos mentores responsáveis pelo lar para recolher esse irmão ou essa irmã. É dessa forma que a gente deve agir sempre. Questão número 8. O que o Espiritismo diz a respeito de equilíbrios de chakras? Bem, nós temos 7 chakras principais. E esses chakras nossos são pontos energéticos do nosso corpo. Então, com certeza, a gente precisa equilibrar os nossos chakras. Não de uma forma aí com uma ideia meio espiritualista da coisa, nada disso. Toda vez que nós ficamos desarmonizados nos pensamentos, a gente desequilibra o nosso chakra, seja preocupações, ansiedades, depressões, enfim, tudo. A gente desarmoniza os nossos chakras, porque os chakras são responsáveis aí pelo equilíbrio do nosso perispírito. Então, nós precisamos harmonizá-los, sim. Como que a gente harmoniza os nossos chakras? Tem os florais que nos ajudam, que são os florais relacionados a cada chakra, e principalmente a nossa conduta psicológica e mental e espiritual. A gente precisa estar equilibrado para que o nosso corpo esteja equilibrado. Então, assim a gente vai se reequilibrando, a gente vai tendo uma conduta melhor, e quanto melhor e maior a conduta no bem, mais equilibrado nós estaremos. E isso equilibra os nossos chakras. Questão número 9. Se aprendemos com os nossos erros, por que temos tanto medo de errar? Porque nós ainda não, nós sabemos teoricamente que nós aprendemos com nossos erros, mas a gente tem medo de errar porque a gente tem medo do plantio, da colheita. Porque nós sabemos que quem planta colhe, então a gente tem um certo medo da colheita. Porque não, ainda estamos numa categoria que dá um certo receio, né, do que a gente vai passar. Poxa vida, eu errei hoje,
eu vou passar ali mais para frente por que situação, seja essa emocional, física, para corrigir ou para poder entender esses erros que eu cometi. Então, é muito importante que a gente não erre, não erre. Os erros vai corrigir a gente sim. E na maioria das vezes através do esquecimento. Na outra encarnação, dependendo do caso. Mas é mais importante que a gente evite errar. Evite errar. O que está muito difícil para nós, né? Questão número 10. Como lidar com aquela situação ruim que fica quando fazemos algo de ruim sem querer para uma pessoa? Bom, quando a gente erra com relação a uma pessoa e a gente fica com aquele sentimento de culpa e, e a gente não queria ter feito isso, a primeira coisa é a gente buscar o auto-perdão e também pedir perdão. É muito importante isso. Pedir desculpas, ser humilde o suficiente para reconhecer o seu erro. Na medida que você reconhecer o seu erro e pedir desculpa, com certeza você vai se sentir melhor. Agora, se não houver essa possibilidade do pedido de desculpa, a gente precisa ver por que a gente errou e a partir daí tentar corrigir em nós mesmos isso e buscar agir diferente a partir disso, aprender com essa situação. Que Jesus possa nos abençoar cada vez mais e logo, logo nós estaremos de volta com mais um momento perguntas e respostas.